artigos, tema, problema, fontes, hipóteses e conclusões. Boa tarde a todos, meu nome é Wallace Rocha Assunção, sou licenciado pleno por esta casa e venho agora apresentar um pouco do meu trabalho. Não vou apresentar todo, em questão do tempo que me é concedido, mas vou tentar dar um panorama sobre o meu trabalho. O título chama Presença Americana em Educação Física Brasileira, Circulação de Padrões Culturais, né, na imprensa periódica de 1932 a 1950. Bom, esse estudo ele integra um projeto, né, chamado Constituição de Teorias na Educação Física no Brasil, o debate periódico do século XX, que é uma investigação desenvolvida desde 1999 pelo Instituto de Pesquisa em Educação e Educação Física, cuja sigla é teoria. Né? Nessa pesquisa, eu busco desenvolver uma ideia presente no artigo Americanismo e a Fabricação do Homem Novo, Circulação e Apropriação de Modelos Culturais, na revista Educação Física, período de 1932 a 1945, que emerge de um estudo feito pelo professor Schneider. Bem, com a leitura desse artigo, nós encontramos alguns problemas que pensamos que pudessem ser resolvidos com uma nova pesquisa, no caso, uma pesquisa para dissertação de mestrado. Né? Como que o americanismo aparece nessa produção historiográfica da educação física e que memória foi construída sobre essa presença? Como que se deu a circulação e as disputas entre os padrões culturais nos periódicos de educação física? Como que a ACM, a Associação de Santos Moços, desempenhou um papel de agente na circulação do americanismo nos periódicos investigados? De que forma podemos relacionar o americanismo e o pan-americanismo no desenvolvimento da educação física brasileira, tendo os periódicos como fonte? Bem, a partir desses problemas, elaboramos alguns objetivos para este estudo. Né? Mas vamos, essencialmente, nesse estudo, tentar compreender, tentar entender a forma como a presença americana aparece na produção da história e da memória da educação física brasileira. Como que se deu a escolarização da educação física, né? E como se deu o processo de disputa entre os padrões pedagógicos que circularam, né, nesse período de 32 a 50. A circulação é base desses diferentes modelos culturais que circulavam no Brasil não só no âmbito da educação e da educação física, mas em toda a cultura. Padrões culturais franceses, alemães, suecos, norte-americanos. A presença e a atuação da ACM. Como que a ACM se fez presente, né, e de que forma ela contribuiu para o desenvolvimento da educação e da educação física, que hoje nós podemos chamar de educação física brasileira? A maneira como o movimento pan-americanista sintetizou um padrão cultural, moldou a cultura da educação física e a sua inclusão na escola como disciplina, e de que forma o esporte expressou essa presença do pan-americanismo e do americanismo na educação física. Bom, para desenvolvermos essa pesquisa, nós fomos além do periódico estudado por Schneider, né, que foi a revista Educação Física, que foi publicada entre 1932 e 1945 pela Companhia Brasil Editora, uma empresa comercial. Revista de Educação Física, publicada de 1932 a 1942, quando houve uma interrupção das suas publicações em função do envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, retomando a partir de 1947 até a atualidade. Boletim de Educação Física, publicado entre 41 e 58, foi publicado pelo Ministério da Educação e Saúde, que era o mesmo ministério nessa época. Revista Brasileira de Educação Física, publicada entre 1944 e 1952, publicada pela Companhia Comercial à Noite. E Arquivos da Escola Nacional de Educação Física e de Esportes, publicada entre 45 e 66 pela Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para interrogarmos esse corpus documental, esses periódicos, nós utilizamos essencialmente, principalmente, o repertório da nova história cultural, a partir de Marc Bloch, né, que foi o autor que, junto de Lucien Febvre, iniciou uma revista chamada Revue des Annales, Revista dos Anais, em que ele, junto com Lucien Febvre e outros, começaram a questionar os documentos históricos de uma nova forma, né?
fazendo falar mesmo contra a vontade de quem produziu aqueles documentos, pois um documento ele é produzido por algum motivo, com algumas intencionalidades, e por meio desse repertório da nova história cultural nós podemos fazê-lo falar até mesmo aquilo que os seus produtores queriam silenciar. Jacques Legoff nos traz meios de compreendermos a construção da memória, como que essa memória é construída, o que se faz lembrar e o que se faz esquecer. Michel Dissertot vem nos falar sobre as práticas culturais e o consumo produtivo, sobre como que nos apropriamos e como que consumindo, né, produtos culturais, como consumimos a cultura, nós também a produzimos. Roger Chartier vem nos falar sobre lutas de representações, vem nos falar sobre representações que circulam ao mesmo tempo e que disputam o espaço, disputam a hegemonia. Temos também o repertório da microhistória, cujo principal autor na atualidade é Carlo Ginzburg, que vem nos trazer o método indiciário e a circularidade cultural, que ele adapta também de Mikhail Bakhtin, no que tange, né, a circulação de padrões culturais e práticas e uma série de outras coisas. Temos também da sociologia Norbert Elias, que nos fala sobre o processo civilizador, como que a sociedade, né, tem esse processo de evolução, e também Norbert Elias em parceria com Eric Dunning, que vem nos falar sobre o esporte, né, através de um conceito de mimesis, que nós vamos desenvolver mais adiante. Para fazer falar alguns indícios, alguns sinais que não foram encontrados em série, nós utilizamos também o recurso da mediação, em que nós trazemos textos contemporâneos, textos que falem sobre a época contemporânea, aqueles sinais, aqueles documentos que investigamos, para que nós possamos dar coerência àqueles indícios, né, àquilo que aqueles indícios querem nos dizer ou que nós queremos fazê-los dizer. Essa dissertação ela foi organizada da seguinte forma: ela tem uma introdução em que é feito um estado da arte sobre a historiografia do americanismo na educação. Ainda não havia sido feito nada no que tange à educação física, né? E hoje nós trazemos também todo esse aporte teórico-metodológico. No primeiro capítulo nós temos padrões culturais de circulação, em que nós vamos os dois principais periódicos publicados a partir de 1932, revista Educação Física e revista de Educação Física, publicada pelo Exército, para nós compreendermos como se deu o embate desses padrões culturais que estavam em circulação. No segundo capítulo nós vamos buscar compreender essa presença e as possíveis contribuições da Associação Cristã de Moços para a produção de uma educação física brasileira. No terceiro e último capítulo, o Pan-Americanismo em Revista, nós vamos, em todo o corpus documental, localizar sinais, indícios dessa presença americana e do movimento pan-americanista e de que forma isso ajudou a sintetizar uma cultura esportiva na educação física. Bem, esse primeiro capítulo ele analisa, a partir dos indícios, a forma como o debate em torno do esporte começa a ser estabelecido, as representações que a eles são associados e os padrões culturais que podemos destacar no processo da configuração do fenômeno esportivo, com as suas implicações políticas e culturais, como um meio de criar, agregar sentido e sintetizar uma identidade para o brasileiro. Bem, nós havíamos nos tornado independente de Portugal em 1822, passamos para o período republicano em 1889, mas ainda não tínhamos uma identidade brasileira, ainda tínhamos uma identidade que ainda não era própria do brasileiro. Então foi-se buscando, ao longo do tempo, criar uma identidade. Como que isso se deu? Através do embate, a partir da apropriação de modelos culturais que vêm nos fornecer meios de criar uma identidade nacional. Então, a partir disso, né, nós fomos localizar nessas revistas qual a origem dos autores que publicavam nela. Nós tínhamos muitos artigos publicados por estrangeiros
que eram traduzidos para o português, alguns eram publicados até mesmo em espanhol, né? E nós temos aqui uma presença, né, na revista Educação Física de 317 autores brasileiros, aliás, artigos publicados por autores brasileiros. Na revista Educação Física 209, né, se esperaria que houvesse realmente mais autores brasileiros, mas temos uma presença muito grande de americanos. Na revista Educação Física, nós temos 237. E na revista de Educação Física, publicada pelo Exército, apenas 15. Temos uma presença significativa alemã na revista Educação Física, 20 artigos. E temos também autores franceses, autores hispanos, são aqueles de língua espanhola cuja nacionalidade nós não conseguimos identificar pela indicação direta no arquivo ou por serviços. Então daqui a gente já pode perceber que existe uma presença bastante grande americana, principalmente na revista Educação Física, uma revista publicada por uma editora comercial. Para a gente ter uma ideia de como que se processava, né, a educação física, de como que ela estava sendo construída, nós temos os métodos ginásticos que foram a base da educação física no final do século XIX e início do século XX. Nessas revistas, a partir de 1932, os métodos ginásticos, né, característicos da Alemanha, da França e da Suécia, eles já têm uma circulação bem pequena, porque eles vão ceder muito mais espaço para os esportes, né? Nós temos aqui 7 dos 30 esportes que circularam pelas revistas de educação física da época, né, nessas duas revistas principalmente, e nós podemos ver aqui um grande número, principalmente do basquetebol, 163 artigos. Na década de 1930, o basquetebol era um esporte que era novidade no Brasil, então ele teve uma grande circulação. E é preciso que se diga, foi produzido nos Estados Unidos da América, no ginásio da Associação Cristã de Moços. Bom, como falamos, né, existia uma presença muito grande estrangeira, e nessa década de 30, a Alemanha se fazia bastante presente, não só na educação física, como na educação e na sociedade de forma geral. Com a sua derrota na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, pelo meio de programas higienistas e eugenistas principalmente, e também utilizando o esporte para o robustecimento da sua raça, eles se fizeram bastante visíveis a todo o mundo, tanto ao Brasil quanto aos Estados Unidos. E mesmo naqueles artigos que não tratavam diretamente sobre a Alemanha, volta e meia tínhamos alguma ilustração que remetesse à Alemanha, tendo sempre a suástica nazista como uma presença marcante. Como podemos ver também, nessa outra imagem que foi publicada por 2 vezes, em que nós podemos ver aqui a suástica nazista e esse é o campo. Ou seja, sempre se tinha a Alemanha como referência, mesmo quando o artigo não se tratava diretamente da Alemanha. A partir de 1932, quando a Alemanha, Berlim, foi eleita capital dos Jogos Olímpicos de 1936, nós tivemos 5 capas da revista de Educação Física, publicada pelo Exército, que faziam referência à Alemanha. Nessa primeira capa, nós temos o lema olímpico da época, Inclusive the Wilder des Welt, nós convocamos a mocidade do mundo, né? Temos ali a águia, símbolo do Reich, do terceiro Reich. Nessa outra capa aqui nós temos uma figura de um ariano, né, forte, coroado com os lobos da vitória, tendo à frente, tendo atrás de si os anéis olímpicos e à sua frente o portão de Brandenburgo, monumento que se encontra em Berlim até hoje. Nessa outra capa nós temos novamente a figura de um ariano branco, olhos azuis, cabelos loiros, né, que era o ideal de eugenia da época, ou seja, era a raça que se buscava. A perfeição da raça humana, na época, era tida como uma raça ariana. E na outra capa aqui nós temos um alemão fazendo um arremesso com um semblante bastante sereno, coisa que geralmente não acontece. Geralmente se faz bastante força para fazer o arremesso e a expressão facial não costuma ser tão serena. Nessa outra capa nós temos um alemão à frente de um norueguês, de um português e de um japonês, ou seja, a Alemanha está à frente de todos. E essa capa da revista Educação Física,
mostra um alinhamento político-ideológico do Brasil nessa época. Nós temos o Brasil sob o regime ditatorial de Getúlio Vargas, do Estado Novo. Atrás disso nós temos a bandeira da Itália sob o fascismo de Benito Mussolini. Atrás dessa, a bandeira nazista, né, da Alemanha nazista, que estava sob a liderança de Adolf Hitler. Atrás dessa, Portugal, que estava sob a liderança, né, sob a ditadura de Salazar. E atrás, uma que não estava propriamente dita sob o regime ditatorial, mas sob um regime militar do general Russo, na Argentina. Aqui nós mostramos um anseio pela modernidade, as corridas de automóveis, né? Já existia uma disputa entre as marcas, né, entre os produtores de automóveis, porque na década de 1950 veio dar origem à Fórmula 1. No segundo capítulo falamos sobre a Associação Cristã de Monstros no Brasil, né, sobre sua presença no nosso país e a sua representação nos periódicos da área, o seu papel na circulação do americanismo e na distribuição da prática esportiva. A ACM foi trazida para o Brasil pelo missionário presbiteriano Myron August Clark, né, nascido em 1866, falecido em 1920, que implantou inicialmente a associação no Rio de Janeiro em 1893, depois em 1901 no Rio Grande do Sul e em 1902 em São Paulo. Não foi no Brasil, mas a Associação Cristã de Monstros, que foi implantada em 1900 em Montevidéu, muito contribuiu para a nossa educação física, porque muitos dos professores de educação física e técnicos esportivos da época iam até Montevidéu realizar cursos de curta e de longa duração e depois retornavam ao Brasil trazendo representações da ACM que havia sido trazida da América do Norte. Temos aqui a presença da ACM nos periódicos, né, mostrando na revista Educação Física, ela apareceu por 10 vezes, tendo 6 anúncios, 2 deles de página dupla, né, de 2 páginas, uma única presença na revista de Educação Física, nenhuma no Boletim de Educação Física, e 2 na Revista Brasileira de Educação Física, nenhuma nos arquivos da Escola Nacional. A partir de 1929, né, a Associação Brasileira de Educação estreitou o diálogo que já mantinha com a Associação Cristã de Moços e a Associação Cristã Feminina. Segundo o estudo da professora Linhares, alguns membros dessas associações esportivo-recreativas passaram a frequentar reuniões do Conselho Diretor e da Seção de Educação Física e Higiene da ABL. Bem, a partir dessas reuniões foram promovidos cursos de curta e de longa duração que tinham, via de regra, professores, instrutores vindos da América do Norte ministrando cursos no Rio de Janeiro. Ou seja, eles traziam dos Estados Unidos a forma que julgava-se mais moderna de se lidar com o esporte e com a educação física. Esse é o registro fotográfico que nós encontramos na Revista de Educação Física, editada pelo Exército, e que nós tomamos como um anúncio publicitário, mostrando as atividades. Nós temos aqui equipes de, possivelmente, de basquete, os acenistas, como eram conhecidos, praticando ginástica, né, conjunto, boxe, antropometria, né. E esse é um anúncio de 2 páginas, publicado na revista Educação Física, por 2 vezes, em 2 números. O número 40, que foi onde eu tirei essa imagem. Bem, sobre o panamericanismo, né, nós buscamos dar visibilidade ao americanismo e ao movimento pan-americanista, porque eles se aproximaram bastante, né? De que forma que o movimento pan-americanismo pode ser entendido como um projeto pelo qual o americanismo permeou para estender sua influência cultural sobre os demais países das Américas? Bem, o movimento pan-americanista surge a partir do Congresso do Panamá, promovido por Simão Bolívar, né, em que se buscava unir os povos que haviam sido colônias da Espanha para que eles tanto evitassem uma tentativa de recolonização quanto resolvessem problemas comuns, criando, né, uma grande nação nas Américas. E também para fazer frente aos Estados Unidos,
que havia se tornado independente da Inglaterra, as colônias inglesas, e também o Brasil, que havia se tornado independente de Portugal. Por outro lado, né, esse é o lado, digamos assim, bolivarista do movimento pan-americano. Do outro lado, nós temos a doutrina Monroe, também conhecida como monroísmo, em que os Estados Unidos da América, tentando evitar uma tentativa de recolonização e buscando aumentar a sua área de influência comercial e cultural sobre os demais países, né, tentavam se unir e cooptar esses países das Américas que haviam sido colônias de países europeus. Então, houve aí uma síntese, né, ora mais bolivarismo, ora mais monroísmo, que foi produzindo o movimento pan-americanista que deu origem à Organização dos Estados Americanos, a OEA. O tenente Humberto Heller, do Exército Brasileiro, havia ido aos Estados Unidos e, em sua volta, foi muito questionado sobre o valor do soldado americano. Então, ele resolveu escrever um artigo no qual ele falava sobre o valor dos soldados do Tio Sam, né? E ele traz que os soldados americanos, eles não eram esportistas, eles se preparavam para a guerra por meio do esporte. E ele traz, nesse artigo, né, essa é a imagem que ilustra o artigo, ele traz uma máxima que estava pelo menos, naquela época, na entrada da Academia Militar de West Point, nos Estados Unidos. É nos campos das lutas amigáveis que são lançadas as sementes que, em outros anos, em outros campos, produzirão os frutos da vitória. Palavra do general Douglas MacArthur. Em 1936, os Estados Unidos se sagraram campeões olímpicos sobre a equipe canadense nas Olimpíadas promovidas em Berlim. Apenas em 1938, uma fotografia que havia sido feita naquela época foi reproduzida como desenho na capa da revista de Educação Física. Então eles traziam, né, 2 anos depois, é claro que na época não havia internet, os meios de comunicação eram bem mais lentos, eles traziam uma imagem, né, bastante significativa da equipe americana jogando basquetebol, foi um esporte que circulou bastante, como eu já disse, né? E temos ali um grafismo, né, em listas brancas e vermelhas, que é característica da bandeira americana, ou seja, uma presença americana bastante forte na capa de uma revista produzida pelo Exército Brasileiro, que até então tinha uma simpatia muito grande pelos alemães. Uma outra presença americana que nós encontramos nas revistas de educação física foram os anúncios comerciais, né? Nós temos um anúncio da camisaria e alfaiataria a Nova York. Por que não a Curitiba? Por que não a Paris? Por que não a Londres? Mas a Nova York? Porque se buscava copiar o modo, ou melhor, mimetizar, porque você não poderia copiar, né, de uma forma extremamente semelhante, mas se mimetizava, se tentava imitar, né, o modo americano de se vestir. Um outro anúncio que nós encontramos foi dos cigarros Lincoln, referência a um presidente americano, Abraham Lincoln, né, em que se falava que o cigarro era tipo americano, com ponta. Não bastava dizer que o cigarro tinha filtro, né, mas era tipo americano. Ou seja, era toda uma estratégia de marketing para vender o cigarro. Temos aqui uma propaganda dos cigarros Hollywood, que faz referência ao distrito da cidade de Los Angeles, onde são, até hoje, produzidos muitos filmes, né, muitos dos quais, como Voando para o Rio, né, em que se passava no Rio de Janeiro e que se fazia uma imagem caricaturizada do brasileiro. O documentário Olhar Estrangeiro nos fala que o cinema internacional, o cinema americano, francês e de outros países, quando retrata o Brasil, quando retrata a América Latina, não está interessado em mostrar a realidade, mas sim em mostrar aquilo que o imaginário dos povos daquele país tem sobre o nosso país e os nossos países vizinhos. Temos também um dos anúncios dos carros Ford, e Jackson Moura vem nos falar que essa estratégia de publicidade, produtos americanos, ou com nomes de cidades, ou que faz referência aos Estados Unidos da América, era uma estratégia do Escritório de Assuntos Interamericanos do governo americano, né, que, para fazer a política de boa vizinhança,
promovia, patrocinava as publicações brasileiras, né, com artigos americanos que, mesmo que não fossem consumidos, criaram no brasileiro um anseio pela modernidade americana. Na revista de Educação Física nós temos também uma capa, né, do número 48, que traz aquilo que seria o cartaz dos primeiros Jogos Esportivos Pan-Americanos, que aconteceriam em 1942 em Buenos Aires, Argentina, e que não aconteceu em função da Segunda Guerra Mundial, vindo a acontecer somente em 1951. Temos aqui na ponta, né, está um pouco apagada, a própria capa já está apagada, a bandeira argentina, país sede dos Jogos Esportivos, e temos mais aqui acima. Juntos, apesar das distâncias geográficas, Brasil e Estados Unidos. Ou seja, se tentava criar, né, no imaginário uma imagem de aproximação, de amizade entre esses países. Passemos agora algumas considerações finais, né, em que nós, por esse estudo, vamos compreendendo que a educação física brasileira vem se constituindo num processo contínuo de apropriação de modelos. Nós temos, inicialmente, os modelos alemães e a ginástica sueca, que era utilizada para consertar os corpos tortos. Depois nós temos a ginástica francesa, que vem para robustecer na mocidade, para nos dar possíveis soldados fortes para proteger o país, e que, por sua vez, vão cedendo espaço para o esporte e para outros conteúdos que são praticados na escola, naquilo que já passa a ser conhecido como educação física, né? Aí ainda não havia sido possível compreender a força e a presença das representações dos Estados Unidos na constituição da educação física brasileira, em função dos modelos, né, dos métodos de historiografia que vinham sendo adotados, né, uma história linear. Somente agora, com o aporte da nova história cultural e da microhistória, é que nós podemos, por meio de sinais, por meio de documentos que não se encontram em série, né, montarmos um quebra-cabeça para compreendermos como que se deu essa construção da educação física e como os Estados Unidos contribuíram para essa construção. Apesar de figurar na memória produzida pela pedagogia, pelas ciências políticas, sociologia e história, a presença americana na educação física brasileira foi colocada no vazio, ou seja, ela foi naturalizada. Era como algo que ia acontecendo naturalmente. Não se buscava compreender por que estávamos adotando práticas que eram bastante comuns nos Estados Unidos, como, por exemplo, o esporte cada vez mais presente na escola. Só quando nós exercitamos o distanciamento, quando nós exercitamos o estranhamento, que é nós olharmos para aquele velho objeto com outros olhos, é que nós conseguimos apreender nuances, faces, panoramas diferentes daquilo que não estava sendo percebido na época. Esses primeiros periódicos de educação física, né, da área de educação física, tomam apenas a circulação de artigos na imprensa periódica, que não ofereciam um modelo americano de se fazer educação física. Ou seja, nos Estados Unidos se faz assim: tal competidor americano alcançou um novo recorde que se pensa ser imbatível. E assim se ia construindo no imaginário que os Estados Unidos eram a melhor opção de modelo a adotarmos. Foi dada uma grande atenção aos esportes, porque eles traduziam para a atividade física de forma mimética, ou seja, imitava, né, o modelo americano de especialização e eficiência que os países em via de industrialização ansiavam. Ora, se nossas crianças na escola, praticando esportes coletivos, conseguem trabalhar em equipe, quando eles forem para as indústrias que nós estamos implantando, o que queremos implantar, eles também saberão trabalhar em equipe e produzir mais e melhor em conjunto. Os anúncios comerciais foram publicados como estratégia americana para se fazer presente, de forma explícita ou implícita, em indícios textuais ou gráficos, e veicularam representações dos Estados Unidos como modelo de modernidade. Esses periódicos, eles se tornam monumentos de memória, e os artigos publicados nelas materializavam um conjunto de representações da modernidade americana, que era aceito de todo um grupo de intelectuais, não apenas da área da educação física.
Ou seja, essa presença americana, ela permeava a sociedade, e nós poderíamos ter um maior e melhor panorama disso, caso nós abríssemos o leque do nosso corpus documental, indo buscar indícios, sinais, imagens, textos em revistas de variedades, seleções da Reader's Digest, a revista Cruzeiro, por exemplo. Essa presença foi mais explícita, né, a presença americana, nas revistas comerciais, a revista Educação Física, publicada pela Companhia Brasil Editora, e pela Revista Brasileira de Educação Física, publicada pela Companhia à Noite. A presença americana oferecia uma visão moderna de modelo a ser seguido para elevar o país ao nível do século. Olha, nós tínhamos os Estados Unidos e a Alemanha que ficavam disputando, né, a hegemonia mundial. Com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, nós voltamos os olhos quase que completamente para os Estados Unidos. O processo de escolarização da educação física, ela perpassou por uma disputa de padrões pedagógicos. O pan-americanismo sintetizou um padrão cultural que, de certa forma, moldou a cultura da educação física e a sua inclusão na escola como disciplina, tendo o esporte como catalisador desse processo. Os congressos pan-americanos de educação física, eles buscavam criar um modelo que seria adotado em toda a América, não levando em consideração as diferenças culturais, as possibilidades do meio que vivia, por exemplo, quem fazia educação, praticava esportes ou qualquer atividade física no litoral era bem diferente de quem praticasse isso nas alturas, como na Bolívia, nos países andinos. Então isso não foi levado em consideração. Entretanto, o esporte ele acabou moldando, né, essa forma de se fazer a educação física. Bom, agora é isso.